chegar aqui, estes já passaram. Está igual ao vosso tempo? Não. Passaram. Não é nada igual. São 50 e tal anos. Eu estava a olhar para isto, lembro-me do cacifo. Lembro-me do cacifo. Não havia cacifo. Era prego. E então, quando ia a pendurar, a tirar a roupa, e mas o que é que lhe disse que era aí? E tentei meter no outro. Mas quem é que lhe mandou pôr isso? Estava a ser para Charles. E isto já lá vão. Nós chegámos aqui em 64 para jogar ainda nos júniores da Académica. Tu vieste do Torriense, eu vim do Anadia, o Pedrosa veio do Vila Franquense e o Pinheiro veio do Porto. E o Belo a seguir veio do Porto. Sim, e o Vieira Nunes. A Académica aproveitava os jogadores dos outros clubes e era fácil o scouting porque estava muito selecionado, interessava estudantes. Porquê? Porque entrando na universidade era mais difícil sair do clube, sair da instituição. Exato. E, portanto, faziam. Normalmente era através não sei se te lembras da seleção de júniores, muitos vieram de lá. Sim, o Gervásio, o Rodrigues, o Vítor Campos, mas porque havia uma lei escolar, eu, por exemplo, tinha que viver a mais de 30 quilómetros de Coimbra, Anadia até Coimbra, não tinha essa distância, teve que se chegar, portanto, a um acordo para poder vir de uma forma livre. Ser transferido. Havia exatamente no regulamento. Essa lei escolar que permitia. E era essa lei escolar e, sobretudo, a escola de regentes agrícolas. Quem não tivesse escola de regentes agrícolas perto da sua casa podia vir para a Académica, era transferido por essa via. Naquele tempo, os jogadores vinham à borla. Esses que estudavam. Mas também à saída, eu que me lembro, só depois do 25 de Abril é que a Académica ganhou dinheiro com as transferências. Nunca ganhou dinheiro com as transferências. O Tony veio um jogador de Benfica na troca porque quis vir e eles não... Eu não perdia o vínculo com o Anadia. O Anadia, eu era jogador da Académica, mas quando foi a transferência para o Benfica, o Anadia que veio usufruir, e veio depois também o Serafim. Serafim veio... Sim, mas já quis vir. Sim, o Serafim quis vir, chateou-se. O Serafim, que foi um grande jogador. Grande jogador que veio do Porto. Eu recordo que foi a maior transferência do futebol português, de 1.500 contos do Porto para o Benfica, até gozolado pelos artistas do Parque Mayer, quando faziam Serafim, 1.500 contos e tal. O Género Salvador, 1.500 contos. Tive lotaria. Eu acho que ele não conseguiu aguentar a pressão do futebol profissional. E, portanto, quis vir para Coimbra, para descansar. O pai tinha dinheiro, tinha e tal, e veio para aqui assim, casado, e conseguiu tirar o Instituto Industrial, que é uma coisa extraordinária. E jogou aqui vários anos. Quer dizer, cansou-se do futebol profissional, é engraçado. Agora, a propósito do Serafim, a ver se não me esqueço, nós tivemos aqui grandes treinadores, não é? O Pedroto foi o primeiro equipa da primeira divisão que treinou. Nós vimos depois do Pedroto. Vimos com o Wilson. Sim. Vimos com o Wilson. Vocês vieram que era o Mário Wilson. Depois tivemos o Fernando Vaz. O Juca. Depois tivemos o Juca, o Chico Andrade começou por aqui, o Maló teve uns jogos a treinar, o excepcional, tinha muito jeito, e o Gervásio, etc. Bem, e o Fernando Vaz, às vezes distraía-se, tinha muita piada, mas às vezes distraía-se. E um dia estava já numa fase, ele quis vir para a Académica, como veio o Cândido Oliveira, que também quis vir para a Académica, até sem ganhar vencimento, e ele veio para o hotel, o Cândido Oliveira. E o Fernando Vaz foi do género, uma coisa pequena, quando ele tinha sido treinador da Seleção Nacional há muito pouco tempo, quis vir treinar à Casa Piana, etc. Mas já estava assim, às vezes esquecia-se das coisas. E então vamos pôr o almoço antes do jogo, e ele disse, bem, a equipa é esta, Fulano, Cicrano, Beltrano e tal, e Serafim. E começou a olhar um para o outro, e dissemos assim, Sr. Vaz, o Serafim não está cá. E ele disse,
E ele disse, vou buscá-lo a casa. Daqui a bocado aparece o Serafim. Foram buscá-lo a casa. Foram buscá-lo a casa. Então vou lá buscá-lo a casa e tal. Era ali a 200 metros ou 300. E o Serafim veio e eu só lhe disse, ó Serafim, que tal? Olha, foi uma da Veleda. Oh, moço. Pronto, então estás bem, estou bem. E jogou. E jogou, pá. E marcou. Devagarinho. A Académica teve uma coisa excepcional nessa época, excepcional, que foi os 10 anos, os anos 60, etc. É que os jogadores eram não amadores, tudo bem. Mas os treinadores altamente profissionalizados iam buscar os melhores, o preparador físico, o Falcão, que esteve aqui, essas coisas todas. E quando íamos em digressão para os jogos, quer em Lisboa, quer para o Porto, quer para o estrangeiro, etc., era sempre para os hotéis. Quer dizer, nós éramos... Aí não se falhava. No resto, ganhava-se, não se ganhava nada, não é? Tinha uma coisa também curiosa, eu agora estou-me a lembrar dessas coisas todas. É que isto é único. Os solteiros ganhavam metade dos casados. E acontecia frequentemente. Era um princípio. Contrariamente ao Carraça, que casou aos 19 anos. 19 anos? Eu só casei aos 27 anos ou 26, depois de me formar em medicina. Sorte a tua. Não, eu estou bem. Acontecia que havia solteiros que ganhavam metade de casados que não jogavam. Havia os solteiros, não jogavam, quer dizer, eu, como casei tarde, fui normalmente titular, e havia muitos casados que ganhavam o dobro de mim, E não jogavam. mas eu não me importava nada. E não havia prémios de jogos. Não. E não havia luva. Havia. Prémios de jogos? Havia. Havia. Vai, vamos lá ver qual é. Laranjada. Não era prémio de jogo. Eu lembro-me de saía, aquilo era quase como uma pauta do Liceu de João III para saber se chumbou ou se reprovou. Portanto, íamos ali à Associação Académica ver quem é a lista dos convocados. Havia prémios convocados. E só estar convocado, primeiro, é que comias logo melhor do que Anda cá. em casa. Então, mas explica-me Explica-me o que era. jogos, 50 escudos, nessa altura, nem sequer ia para o banco. Eram os 11 que jogavam, os outros iam para a bancada. Só quando cheguei ao Benfica é que começou a haver dois substituições. E então, em 68... É depois da final de 67. Claro. Tu jogaste e que aquilo nunca mais acabava e a partir daí começaram a haver as substituições. Mas isto para dizer que a convocatória permitia... portanto, Ganhava-se mais já sabia que não jogava. Portanto, havia o 11. E então era 50 escudos para aqueles que não jogavam e 100 escudos para os que jogavam. Era. Portanto, estás a ver, eu ganhava 1000 e tal. 1100, eu ganhava um conto e 100. Um conto e 100. Mais, quando vinha uma convocatória, um conto 150. Era muito importante. E o capitão rodava. Eu aparecia uma vez, depois, só o ser convocado, aquilo era... E se fosse a 90% dos treinos, tinhas mais 100 escudos. E vinha no envelope, eu lembro que era o envelope de 1000, que era do Afonso Henriques, que era um lençol. E houve um ano também curioso, também havia o prémio de presença e houve um ano que deram o prémio de presença ao treinador, que isso é uma coisa extraordinária, que era o Juca. Já o Juca. Tinha o prémio de presença aos jogos. Então, como é que isto é possível? A gente precisava... Eu já não apanho essa fase, já é uma fase posterior. E o Juca levava com o prémio de presença e uma vez disse, Juca, então o prémio de presença... Então eles querem me dar e eu aceito. Está sempre convocado. Mas tu só conheceste praticamente um balneário, mas quantos anos tiveste? Foram 12 épocas. 12? Primeira. Sim, 12 com os Júniors 13. Claro. É muita época. Eu fui, quer dizer, na Académica as pessoas são bem tratadas, mas normalmente também são maltratadas. Não? E eu também não fui assim muito bem tratado. E depois perdi um bocadito a cabeça numa entrevista, a bola publicou. Estive a ver há dias, na última página, e perguntavam, eu já era médico, eu joguei 4 anos como médico, fazia um sacrifício tremendo, horas, urgências e depois treinos e depois jogos, mas mesmo assim lá me ia aguentando. E o último ano que fiz aqui na Académica, ficámos em 5º lugar, que era já no Clube Académico de Coimbra. No ano anterior,
fui dispensado. Entretanto, veio um treinador que me quis. E eu fui com a família para férias, mas ninguém me disse nada, quer dizer, dispensado. Porquê? Porque eu tinha dito numa entrevista que provavelmente não jogaria para o ano. Para o ano não jogaria. O clube merece tudo, mas há dirigentes que não merecem. Mas naquela altura era independente economicamente, ganhava um dinheirito como médico e eu fiquei, então, mas isto não há uma palavra, não há nada. E fui para férias. Entretanto, chegou o treinador, não sei se foi o Juca, eu recebo um telefonema a dizer que se eu podia vir, do presidente, se eu podia vir para Coimbra, que o Juca queria falar comigo e não sei o que e tal. E eu disse, bem, agora passo as férias. E maneira que cheguei a Coimbra, o Juca falou e disse que estava interessado e tal, eu... Está bem, eu fico. E o dirigente veio perguntar-me, então, Mário, então, como é que é de vencimentos e não sei o quê? Então, mas os vencimentos não são iguais para todos. Ah, sim, são, já, ok, já. Olha, mas eu não quero nada, eu só jogo com uma condição. Isto é a primeira vez que eu estou a dizer isto publicamente. Vocês portaram-se muito mal. Foi uma pessoa que eu não conhecia que veio-me dizer que eu era dispensado. De maneira que ponho esta condição. Eu jogo à borla, isto na primeira divisão, mas tenho que fazer uma Assembleia Geral e tenho que dar um voto de valor. E essa Assembleia foi feita. E joguei esse ano à borla, fui capitão durante muito jogo com o Gervásio Salajou e ficámos em quinto lugar. Pronto, é uma história. Nós temos, às vezes, esta situação de a Académica não foi boa para mim. Ou o Benfica não foi. O Benfica tratou. Assim. Não é o Benfica nem é a Académica. Não, algumas são as pessoas. São as pessoas. Antigamente, a direção da Académica era de estudantes. Teve aqui o presidente da Ação Académica de Estudantes. Era só estudantes. Depois, com a greve de 1900 e trocou para 62, houve aqui uma greve dos estudantes, passou a ser de estudantes e antigos estudantes. E chegou-se a um ponto em que no Clube Académico de Coimbra era o Clube de Coimbra. Portanto, houve uma mudança e qualquer sócio, naturalmente, podia ser eleito. Portanto, nessa direção, havia muita gente que não era estudante, nem era antigo estudante. E, portanto, quis dar, para eles, era um clube igual aos outros. E nesse clube igual aos outros, houve mudanças muito grandes. Houve um grupo de jogadores que foram jogar para a União de Leiria. Fui eu, foi o Manel António, que acabou ainda era estudante, portanto, para se formar. Era o Cardoso, o guarda-redes, em engenharia. Era o Araújo, que se formou em engenharia. Reparam bem o que eu estou a dizer, o Martinho. Foram 5 que licenciaram todos. Acabaram por ir para a União de Leiria. Isso é a seguir ao 25 de Abril, é a seguir ao 25 de Abril. Portanto, que é a transformação que se dá... Quando a ação académica, o futebol é extinto em Assembleia, no 25 de Abril, e aí começa o Clube Académico de Coimbra. Se me lembrar de outra coisa. Claro. Nesse Clube Académico de Coimbra, que durou 10 anos de primeira divisão, o jogador que tem mais jogos é o Zé Freixo. Lembras-te dos Freixo? Freixo, sim. É irmão do Gregório Freixo. O Gregório Freixo. Foi meu colega no Guimarães, o Gregório. Muito bem. E até foi internacional aí. Foi internacional. O Zé Freixo era um central. Era bom, chegava bem, que tinha muita piada. Eles eram filhos... Filho do seu Freixo, que era guarda do campo no Santa Cruz. De Santa Cruz. Exatamente. O Belmiro. Trouxe os filhos todos, os filhos estão todos bem. E agora eu estava-me a lembrar do Freixo, porque há um jogo, Académica Benfica, aqui, e o Freixo estava o Zé Freixo estava a um livro, e o Zé naquela altura tinha aquele pontapé que toda a gente sabe, fortíssimo, e o Freixo, em vez de se virar para o marcador do livro, virou-se para o guarda-redes. E o guarda-redes dizia, olá, vira-te ao contrário, para que é que estás... Flá, tu não viras? Não, eu quero ver o gol do Ozé. Eu quero ver o gol do Ozé. Eu acho que tinha piada. Nós apanhámos duas figuras incontornáveis da história da Académica, que é o professor Bentes, que foi o nosso treinador nos Júniores, e Mário Wilson marca muito a história da Académica enquanto jogador. Foi o Delfim, do mestre Cândido Oliveira. Ele tinha uma grande equipa, não é? Não. Mas o Wilson traz uma coisa que
na sua formação, ele foi ao futebol holandês. Teve lá um estágio e chegou aqui, tu estavas cá. Chegou aqui e começou a fazer um treino sem bola. Estamos a falar em 1965. Era o futebol total, que eles diziam que era o futebol, não era o futebol total, era o futebol total, era o princípio do futebol, era o Cruyff e a grande equipa laranja. A laranja mecânica. E ele vem e ele faz uma coisa muito boa. Foi a primeira equipa em Portugal que jogava no 4-4-2. A primeira equipa de Portugal a jogar no 4-4-2 fomos nós. Normalmente os treinadores copiam o que se passa no mundo, não é? O Brasil jogava em 4-3-3, toda a gente jogava em 4-3-3. Mas eram os campeonatos do mundo que marcavam... Pois estou a dizer, a evolução. A evolução dos sistemas era feita através dos campeonatos do mundo. E por isso aí surge o 4-4-2, que nós, nesse ano do campeonato, que é antes de nós começarmos a jogar pelos Séniores e andarmos ali assim, isto é em 64, estava aí o Jorge Alberto e o Manuel António, os pontas de lança, era o Crespinho, o meu irmão do outro lado, os médios alas, etc. Foi a equipa que mais pontos teve fora, ficou em quarto lugar nesse campeonato. Era com cada bailarico brutal. O Wilson, um dia, eu não sei se o Tony estava aqui, o meio campo era fortíssimo. Eu jogava no meio campo, eu era número 10, depois aí fui para a coisa, o Tony, depois veio o Quinito, deve ter o tempo, Quinito aqui. Ganhámos a Taça Nacional, a Taça de Reservas do Norte. Pois, eu era o capitão dessa equipa. Sim. Deixa-me contar esta que é engraçado. Havia o Gervásio, já estou a falar em 5 médios, não é? 6. Havia o Rocha, havia o Rui Rodrigues, bem, eram uns 7 ou 8. E o Wilson estava no círculo ali assim no estádio e começou a dizer assim: bem, isto para se ganhar os jogos é preciso saber jogar à bola. Ó Gervásio, vai ali para a defesa direito. Ele jogou a defesa direito na final da Taça de 69. Vou dar cabo do melhor médio português. Ó Rodrigues, vai lá para a central. Vou também acabar com um dos melhores médios entre áreas. Ó Vítor Campos, vai para a esquerda e depois recuas quando estivermos a defender, recuas para a linha dos médios. Eu era muito novito. Ó Mário, vê como é que o Crespinho joga aí do lado direito. Estava-me a preparar, foi logo a seguir que ele me meteu na equipa. E assim sucessivamente. E ele, portanto, o Rocha ficou no mesmo sítio, porque tínhamos 8, meteu todos a jogar. Os médios alas surgem assim também. Isso, e eu acho que sou dos primeiros médios alas do futebol português. Há ali um período da Académica, se nós quisermos depois transportar isso para o tempo do Guardiola no Barcelona, que a Académica tinha, era um tiki-taka. Era um tiki-takazinho. Era impossível perder bolas no meio campo. Porque há realmente uma coisa que marca, que é a inteligência de jogo. O capitão era amante, como foi amante o Zé Maria Petroto, portanto, era a bola ter ter bola só há uma. E o saber ter, só há uma, e saber ter essa bola, e isso caracterizava muito essas equipas E o Wilson dizia mesmo, até ao meio campo não se pode perder nenhuma bola, arrasca a ponta de lança. O meio campo para a frente tem que ser tudo rápido, assim não chegamos lá. Estamos a homenagear grandes pessoas, não é? O Fernando Vaz era um homem muito culto, preocupava-se com a nutrição do atleta. Não é? Nós somos do tempo em que antes do jogo comias uma pescada e depois um bife, não é? Que é uma coisa extraordinária, não é? E sopa. E sopa. Às 11 da manhã. Às 11 da manhã, um bocadinho de para fazer antes, não. E o Fernando Vaz tinha esses conhecimentos, há os conhecimentos das vitaminas, ele gostava de falar sobre isso aos atletas. Né? E um dia estava não era neste balneário, era, porque este está novo agora, mas é neste sítio mais ou menos, começou a falar das vitaminas quando chegou cá. Ora bem, nós, para completar a nossa alimentação, nós temos diversas vitaminas que são necessárias ao organismo, para o metabolismo do organismo, para a energia do organismo. Nós temos a vitamina D, que é para os ossos, a vitamina D, o sol faz bem e tal. Agora é que se vê a televisão falar nisso. Temos a vitamina E, que é muito boa por causa da visão, também é importante para o jogador de futebol estar atento, etc. A vitamina C contra as infecções e por diante. E a certa altura olhou e viu o meu irmão. Não é assim, doutor Vítor Campos, que se tinha formado há pouco tempo. E o Mário olhou para mim, o Mário andava também já em medicina, o Manuel também andava, havia o Luís Eugênio.
Pá, isto é uma equipa de doutores, vamos ao treino. E a propósito disso, das vitaminas, começou a dar secrizina, vitamina C, secrizina, e a Viterra terapêutica, que é um complexo de vitamina. Nós estávamos num estágio na Coreia e o Chico Soares já começou com essas coisas, porque devia ser conversa com o doutor Chico Soares, que era um médico, com o Vaz e com eles e tal, e começaram a ter vitaminas na refeição. Nós tínhamos um jogador que era o Piscas. O Piscas era de facto a personalidade mais engraçada que eu vi, com grande humor. E o Piscas, toda a conversa terminava sempre a falar do vinho, não é? Gostava do vinho. E um dia estávamos lá na Coreia e o nosso massagista, que era o Bianco, coitadito, já morreu, o Chico Soares já morreu, já morreu muita gente, não é? Meteu lá a vitamina C e a Viterra terapêutica. E passado um bocado, o médico foi ver se aquilo estava bem, não é? E quando olhou para o copo do Piscas, há uma coisa rosa aí. Rosé disse, Piscas, o que é isso? Onde é que meteste a secrizina? É no título, o doutor sabe que eu não bebo água. E aquilo... Mas a secrizina no vídeo. Outra faceta do Piscas que eu gosto, esta é que eu gosto muito, porque eu normalmente rimo com ela porque eu assistia a isso. Havia a fama, o proveito era pouco, mas havia a fama de que os jogadores da Académica passavam à borla. Sem necessitar de estudar e de fazer exames. O prestígio era tão grande dos jogadores e os professores que estavam tantos dos jogadores que passávamos à bola, não é nada disso. Todos nós chumbados, eu chumbei, fiz o 7º ano em 2 anos, tu também, 2 anos, portanto tivemos de chumbar 1 ano, não é? E o Piscas veio do Lusitano de Évora, ele era angolano, e veio para o Lusitano de Évora, contratado para o Lusitano de Évora. E nessa altura já tinha escolaridade, e, portanto tinha o 5º ano de liceu, mas em Évora aquilo era tinto para cima e tinto para baixo, não é? E o Piscas, a certa altura, pensou que o melhor era continuar os estudos. E veio para aqui. Ainda teve cá 4 anos. Ainda ontem estive a ver isso. Ainda fez 70 ou 80 jogos. Fazia dupla com o Torres. E o Torres disse, então Piscas, o que é que vais fazer? Doutor, hoje tenho exame de 5º ano, é exame português. Está bem, mas tu já me disseste isso ontem, eu já tratei das coisas. Já falei com o professor, que depois ele ajuda-te a resolver as coisas e tal. E o Piscas virou-se para o Torres e disse, mas como é que ele sabe? É prova escrita, se fosse oral, não há problema nenhum. Eu já falei com o professor, mas porquê que tu estás a dizer isso, Piscas? É porque aquilo tem um cantinho era, punha uma identificação do estudante e cortam. Como é que eles sabem? Tens que indicar que és tu. Tens que dizer, tens que pôr lá no ponto que és tu. Bem, o Piscas vai-se embora. No dia no treino, eu sei isto. O Torres chega tarde. E então como é que correu a prova? O Torres. Muito bem. Muito bem. Então o que é que tu fizeste? Como é que fizeste? Aquilo havia um tema livre, que era composição. Eu fiz a cidade de Coimbra, não é? Lembrei-me da cidade de Coimbra, escrevi sobre isso e, ao mesmo tempo, disse que havia um jogo no estádio municipal que era a Académica Benfica. Então, e depois, a certa altura, eu escrevi. Académica Benfica, o campo estava cheio, etc. E depois houve um gol da Académica, a bola em Rodrigues, paga o Rocha paga o Piscas, sou eu. As histórias do Piscas davam para uma série de programas, porque, olha, dentro do balneário há sempre também aquele que predispõe bem o balneário. O Piscas era esse género. Pá. Isto é década de 70, ali, aliás, com o Eusébio, o Benfica fazia viagens. Nós íamos atrás do Benfica na altura, viajávamos mais que o Porto, fomos a Caracas, era o torneio de Caracas, tu foste, não é? Sim, esse Eu estou a ver esta imagem. Nós estávamos na Venezuela, não sei se te recordas, quando chegámos aos quartos, tínhamos propaganda política contra Salazar.
Olha, em português ou em espanhol? Não, português. Em português. Havia muitos imigrantes. Muitos imigrantes, uma grande colónia. Uma grande colónia. O Mortágua, que é pai das deputadas Mortáguas, Ah, o Mortágua. que era um revolucionário. Exatamente. A bola mandou o Carlos Pinhão e o Record mandou. E o Record e a rádio mandou o Amadeu José de Freitas para fazer o relato em direto para Portugal. Tu vê bem a dimensão. Que havia nisto. E a certa altura apareceram lá uns imigrantes e começaram a dizer que nós devíamos, tu também foste, devíamos ali assim fazer uma saudação, uma homenagem ao Simão Bolívar. Simão Bolívar, a Praça Simão Bolívar, no Almoçar. Sim. Como todos sabemos, Simão Bolívar foi o libertador da América. Nós estamos a falar em 67, que há guerra no ultramar. O povo venezuelano fica muito comovido com isso e não sei quem. Lá fomos nós, eu tenho essa fotografia, de capa e batina, de capa pelos ombros, de homenagem ao Simão Bolívar. E o mais novo que levou o ramo de flores, era sempre o mais novo que levava, que era o Carlos Alhinho, ainda por cima cavardiano. Eu lembro porque eu estive agora no confinamento a ver coisas de jornais. A recordar. Durante meses. Não, estava tudo embrulhado e apanhei essa fotografia. Essa fotografia que vem na bola. E o espanto disto é o seguinte. Tira-se a fotografia e o Carlos Pinhão no texto diz: a Académica homenageou Simão Bolívar, o libertador das Américas. A gente com a guerra do ultramar, a PIDE deixou passar isto, que é uma coisa, ou melhor, o Carlos Pinhão... A censura deixou passar isto. Estamos aqui a falar e ligar à final da Taça de 69. E isso mesmo. Como também o jornal A Capital tem uma fotografia que eu já te mostrei, acho que eu não sei se mostrei ou não, na primeira página da Capital, na meia final da Taça de Portugal, com o Sporting, em que se chegou de equipamento branco. Muito bem. A Capital tinha, aparece um golo que fizemos em Alvalade, o primeiro golo, acho eu, que era o Pérez que fez, o Fernando Pérez já faleceu também, e depois está tudo abraçado ao Pérez, é a capa. Eu estou enroscado, não se vê o braço esquerdo, portanto não se vê a braçadeira. O Manuel António também não se vê, porque está enroscado comigo, o Pérez também não se vê. O meu irmão estava... Vê-se, está do lado esquerdo, vê-se a braçadeira, e depois o Nene, que esta era a linha avançada, o Nene estava ao lado do meu irmão, que se via perfeitamente, que era possível ver perfeitamente a braçadeira, mas não tem braço esquerdo. Ou seja, só se vê dos 5 uma braçadeira do meu irmão, mas o meu irmão não foi o capitão. O capitão foi o Gervásio. Quer dizer, eles cortaram o braço para não aparecer que era o luto académico. E então, esta fotografia no jornal diz o seguinte: a Académica vence em Lisboa. Depois em cima diz, de branco vestida. Também deixaram passar isto. Mas não deixaram pensar o jogador com outra braçadeira. Para dar a impressão que era o capitão. Esta fotografia é curioso. Isto é homenagem ao futebol, não é? Porque não foi só a Académica que fez estas coisas políticas, nós era mais fácil. E foram todas elas feitas sem grandes conversas com a Direção-Geral, nem nada. Nós fizemos porque estávamos na Assembleia... Futebol de causas. Estávamos na Assembleia em que se decretou o luto académico. A maioria era universitária. Portanto, depois, as atividades desportivas têm um conselho desportivo. Foi votado no Conselho Desportivo se havia ou não havia luto académico. Houve secções que não aderiram, poucas, mas houve, não interessa quem, mas o futebol aderiu ao luto académico. E a partir da adesão, já estamos na crise de 69, não é? Estavas lá também, nessa altura, nos oitavos de final. Quer dizer, isto não foi uma coisa da final, para nós, académica. Começámos nos oitavos de final. Já vem encadeado. Os primeiros jogos, foram aqui 2 jogos, contra o Ferroviário de Lourenço Marques. Que entravam na Taça de Portugal nos oitavos de final. Eu tenho lá a fotografia temos braçadeiras, não é? Já estamos de luto. Claro. Aí foi de luto, foi a primeira. Depois jogámos contra o Guimarães, que tinha ficado no campeonato em 3º lugar. Era uma boa equipa, mas levou 5 aqui. Perdemos lá 2-1, depois levou 5, aqui assim neste estádio. E depois é o Sporting. E no Sporting utilizámos o equipamento branco e depois houve a final. Não é? E até chegar a essa final, a Federação proibiu tudo. Proibiu o minuto de silêncio, proibiu as braçadeiras, proibiu o estar muito tempo na saudação,
proibiu essas coisas todas, foi proibindo sucessivamente. Por isso é que nós, na final da taça, traçámos o emblema e jogámos com a capa pelos ombros. E quando entraste em campo naquele dia, eu já estava do outro lado da barricada, 69, já não vivo convosco, já vivo a situação com o Benfica. Nós tínhamos o sentimento, nós enquanto equipe do Benfica... Vocês sabiam aquilo que estava a passar? Então, lá. Então, é a única vez na história da Taça de Portugal que não é televisionado. Portanto, isso é logo um sinal de... Que havia algo de diferente. E depois também, os anos que tinha passado aqui, já havia movimentações. Aliás, eu estava numa casa, não era uma república, mas que nós ouvíamos a Rádio Voz da Argel, quer dizer, que era do Alegre. E punhamos um copo de água por causa da polícia que fazia as rotunas, as rondas. É a escola política, não é? O dia-a-dia, isto era o dia-a-dia. Agora, quando se entra em campo, há uma penso que não é o Simões que às tantas dizia assim, pá, Mato, tu estavas... Isso é já dentro do campo. Pois. Eu joguei à direita e ele jogava à esquerda, portanto, no meio campo encontrávamos um à frente do outro e passaram na bancada aquelas tarjas, melhor ensino, liberdade, etc, o estudo para todos, aquelas tarjas passavam nas bancadas e o Simões começou a olhar para aquilo e há uma que dizia, a academia está de luto. E o Simões disse, mas Mário, porquê é que a académica está de luto? E eu digo assim, não é académica, é academia. Entretanto o árbitro apita e disse, olha, eu agora só te conto daqui um bocado depois do jogo. É mais complexo. Mas e o Simões gosta de ouvir isto, porque passou-se assim, não é? De vez em quando. Mas essa do fazer outra homenagem ao Andrade, que foi o treinador, aquilo era uma grande tensão, porque nós passámos aqui 1 mês e meio, não fomos 6 anos, havia cavalos na rua, havia carros com o arame farpado à frente, havia prisões, isto não foi a brincar, e nada se sabia no país. No país, não havia telemóveis, não havia nada, não havia telefones. A informação era controlada? Era completamente controlada, os jornais não diziam nada. Portanto, o futebol foi uma arma política para dar a conhecer ao país o que estava a acontecer em Coimbra. Mas nesse jogo, o Tony também gosta, já me ouviu contar que esta é verdadeinha de todo. O Andrade, nós estagiámos para aquele, era uma espécie de resort, para o lado da ponta. Estava um calor de rachar, aquilo foi em julho. E ele quis falar, quis dar a preleção, e a preleção foi feita num quarto, estava muita gente era uma coisa pequenina. Sim, normalmente eram feitas aí. Começou a falar e tal, e ele estava muito nervoso. Ele tinha pouca experiência como treinador, não é? O Andrade veio dos Júniors porque o Maló depois foi para o ultramar ou para a guerra e tal. Começou a falar da história do futebol, do WN, do não sei o quê. E aquilo era uma equipa muito madura, a nossa equipa já era muito madura. E o chinês, o Rocha, já tinha 30 anos, ou 28 anos, ou 30 anos, não é? E não estava com paciência para ouvir aquilo. Disse assim, o Andrade não leva nada a mal isto, porque se ri logo. Disse assim, ouça cá, diga lá, mas qual é a equipa? Estava a saber do... Ele tinha muito a saber do WM. O gajo como chinês, ouça lá, ouça cá e tal. E o Andrade lá fez aquilo. E lá disse então o que é que queria, pá. Tínhamos de fazer assim, andou para ali a gastar a coisa. Mas ia muito nervoso. E quando vamos naquela vala para o túnel. O túnel até... Para o relevado. Para o relevado, ele chega ao pé de mim... Qual era a tua função tática? A minha função tática. E então diz-me, isto é uma coisa extraordinária, e diz-me, Mário, não te esqueças de ajudar o Gervásio, porque o Simões baixa, estás a ver a tática do jogo, o Simões baixa, portanto tens de ser o primeiro para o Simões, que é para ficar mais solto, coisa, mas ao mesmo tempo o Eusébio baixa aí à esquerda, portanto tens que ajudar o Rui Rodrigues, que ele vai ali assim fazer o coisa. Não deixes subir o Adolfo, que sobe muito. Ainda não acabou. Quando disseram? Não deixes subir o Adolfo, porque ele sobe muito e tens que ser o terceiro da frente.
Mas eu ia assim, em pé, a andar, com aquela coisa, e ele, pip, já me tinha repetido isto. Eu digo, nós tratávamos por tu, a diferença de idade era pequena, e ele tinha sido esquecido. Esqueceste-me? Mas esqueci-me de quê? Opa, de meteres um puciolo, de darmos um puciolo para meter nas pernas. Para um lado e o outro, como é que queres? Deixa-me lá eu jogar e eu já percebi tudo. Não é que eles são fortes pela esquerda, está bem, eu já percebi. De maneira que foram momentos, de facto, muito grandes. Fomos, agora uma homenagem ao meu irmão, era um tipo fantástico de temperamento dentro do jogo. Podíamos estar a ganhar 3-0, ouvia-se uma voz a 0-0, atrás. Não era sempre? 1-0, 2-0. Ele dizia, a 0-0. Tem sempre a querer ganhar de qualquer maneira. Duas histórias só. Uma no Brasil, quanto ao Flamengo. Jogava no Flamengo, para os mais velhos, o Fio Maravilha, era um ponta lá. Fio Maravilha. Havia uma canção. Uma canção do Jorge Ben, que era Era um africano do Brasil, mas com um forte, um bisana, com os dentes assim, um bocadinho para fora e tal, aquilo me tinha medo. Que era um ponta-lança que era muito querido da claca, da torcida do Flamengo. Vamos jogar. E o árbitro, aquilo havia 0-0, nós tínhamos jogado já 4 jogos e tínhamos ganho 2 e empatado 2. Era o quinto para vir embora. Não queríamos também perder esse jogo, que era interessante, 5 jogos no Brasil. E o gajo roubou, pá. E havia, naquela altura, também no futebol brasileiro, uma coisa interessante, que era, quando havia uma interrupção de jogo, não é? Os tipos da rádio, o jornalista entrava dentro do campo e faziam perguntas, pá. Que aqueles cabos todos, não é? Aqueles cabos. Então, o que passou? E o árbitro tinha acabado de, em 5 minutos, anular-nos um golo e não marcar um penalti. Mas o meu irmão perdeu a cabeça e foi para o árbitro e disse, você pode, isto é uma vergonha e não sei o que e tal. E entretanto, os gajos da rádio entrou dentro do campo. E perguntaram, olha lá, o que aconteceu? Olha, a primeira coisa é que o árbitro é uma bicha. Uma bicha e ladrão. O árbitro ouve aquilo, uma bichona. O árbitro disse assim, Rua, você vai para a rua. Não vou, não. Você vai para a rua. Não vou, não. O árbitro está nesta, não vai não, como é que resolve isto? Estavam lá aí uns 20, uns 10 ou 12 talvez, soldados. Polícia Militar. Polícia Militar, latagões grandes e tal, ao pé da outra baliza, que não era mais ou menos no meio campo. O árbitro faz assim. Faz com o sinal para vir. Pum, e o meu irmão estava ali ao pé de mim e disse, agora tenho que ir embora. Os gajos veio buscar ao meio campo e disse, pronto, chegaram ao pé dele e disse, pronto, agora vou-me embora. Faz aí uma história da bicha. E outra, eu também, acho piada, foi no Irão. E estamos em Teherão. E também foi a mesma coisa, pá, houve ali uma chatice, um gajo marcou um penalti, uma vergonha, sempre, exaltou-se, foi para o árbitro, e aqui ainda foi pior a cena. Caiu o apito do árbitro. O apito, o empurrão, caiu. E o meu irmão pôs o pé em cima do apito. E eu vejo, este gajo agora há de sofrer, dizia ele. E o árbitro, pá, depois daquela confusão toda, que aquilo parecem horas, não é? Quando a gente conduz, está ali 10 segundos ou 15, é como na televisão, não é? Isto parece horas. Estava ali, estava à procura do apito. E não tinha apito, e o árbitro sem apito, aquilo não funciona. Aquilo foi de tal maneira que o Juca, que era o nosso treinador, vem do banco e diz, isto está uma vergonha. Vocês não têm vergonha. Vocês, o que é que aconteceu? O apito, vocês... Se tem o apito ao árbitro, porque nós estamos aqui assim e o cachê é $1.500 por jogo. $1.500 por jogo. Foi 3 jogos. 4.500 dólares. A Académica gastava por mês 90 contos. Portanto, isto estava para 6 meses.
Tem lá o que era aquele. Pitoma. E nós nem o prémio de jogo nos deram, pezinhos, nem o carapau. Bem, e então como é que aquilo acabou? Opa, isto está lá o apito, pronto, nós, está o apito. Chegámos ao pé do guarda-redes, que era o Cardoso, o Gervásio também já estava perdido. Nós estávamos a ganhar 1-0, que não tinha importância nenhuma, o penalti, mas era o que deu. E dissemos ao Cardoso, pá, isto é uma vergonha, campo cheio, 40 ou 50 mil pessoas a assistir ao jogo. Tinha lá acontecido há dias um jogo, um boxe, o Cássio Clay contra o outro que deu nas televisões e não sei o quê. Foi completamente cheio. E dissemos ao Cardoso, viras-te de costas. Viras-te de costas para a bola. Palavra. E o Cardoso era novinho e eu disse, pois, de costas ficas bem. Vira-te de costas. Também. Quem vai marcar a bola e o Cardoso de costas. Parecia o Zé Freixo olhar ao contrário. E eu ainda disse, mas vê lá, se o gajo for para o ali, mandar a bola devagarinho, tu apanha. Opa, o gajo vira-se de costas. O gajo do Tiarão atira a bola devagar, mas o Cardoso ficou pendurado. O Gervásio ainda insultou. Não podias apanhar a bola. Vocês também querem tudo. Então. Eram momentos fantásticos. Tu ainda apanhas a parte de participações da Académica. Foi Taça das Taças ou foi Taça das Cidades Confeiras? Apanhámos a Taça das Taças, aqui não é como agora, que agora entra-se em grupos, não é? Aquilo era eliminado. Sim, eliminar, sim. Apanhámos o Lyon, foi campeão de França. Fomos eliminados aqui pelo Lyon, que é uma coisa extraordinária também, só nos acontecia tudo. Acontecia-nos tudo. Perdemos lá 1-0, estamos aqui a ganhar 1-0. Depois a eliminatória foi decidida com moeda ao ar. Uma coisa. Também acabou a moeda ao ar, quer dizer, uma coisa. E no outro ano a seguir, fomos à Taça das Taças, porque o Benfica ganhou o campeonato. E nós fomos finalistas. Então não é essa com o Andrade que vocês vão a calha o Coópio? Ou qualquer coisa? Eliminámos o Coópio, fomos a Coópio. Eliminámos o Magdeburgo. No ano a seguir ganhou a Taça, o Magdeburgo era a equipa. Grandes equipas. Jogou depois com o Sporting. Do Sporting. E depois acabámos por ser eliminados por Manchester City. Apanhámos o Manchester, que ganhou a Taça das Taças, que empatámos aqui 0-0, lá perdemos no prolongamento por 1-0, mesmo a acabar o jogo. E depois no ano a seguir foi com o Wolverhampton. Fomos eliminados da primeira volta, em Coópio, e o que é que tu queres de Coópio? Não, quer dizer, eu não sei se é na caminhonete ou é no balneário, não sei... Não, a Finlândia, ali Coópio, era a cidade dos 50 lagos, ou 500 lagos, ou, quer dizer, e era junto à fronteira com a Rússia. E, portanto, morreu muita gente por ali, não é? Sobretudo mais homens que mulheres. Portanto, havia muita mulher. Muita mulher. E aquilo foi um acontecimento grande, porque aquilo tinha uma cidade semelhante à nossa, aqui com 50 mil, agora tem 150 mil habitantes. E, portanto, o acontecimento da Académica de uma equipa ir lá jogar, ainda por cima estudantes, depois disseram a Universidade de Coimbra, que tinha conhecimento, etc. O balneário era muito mau, de tal maneira era mau, que nós resolvemos vir tomar banho ao hotel. Portanto, fomos de autocarro por lá e depois viemos todos de autocarro para o coisa. Agora, o movimento estudantil era enorme e o autocarro, em vez de trazer 22 jogadores, trouxe 22 jogadores, mas faz 22 jogadores. Ai, nós, neste nosso sagrado balneário, acabamos sempre com uma história intensa, forte, para deixar as pessoas lá em casa, sabes o que é? Epá, o que é isto? Uma história. Uma história. Eu contei aqui muitas histórias. Contei aqui muitas histórias. A minha história maior é que tive muita sorte. Até este momento da minha vida. Tive a sorte de ir para Coimbra, como o Tony teve, porque quem consegue viver nesta cidade e conseguiu viver nesta cidade e sobretudo, na Académica, aprendeu muito. É evidentemente, como o Torga diz, não é? O destino destina, mas o resto é comigo.
A Académica abriu as portas, como o Benfica abre as portas, e esta é uma frase fantástica. O destino destina, mas o resto é comigo. Não é? O destino destinou que viéssemos para aqui. O destino destinou que nós jogássemos à bola. Mas é os nossos passos. É os nossos passos que damos. Durante muito tempo, às 4 da tarde era jogador de futebol, mas das 9 às 4 da tarde era estudante universitário. E depois às 4 da tarde treinava, mas de manhã já tinha que estar na enfermaria. Fui 40 e tal anos médico, agora estou aposentado, mas continuo a ser médico. Mas tive 44 anos no hospital da universidade. Quer dizer, eu às vezes começo a pensar, não sei como é que tive tempo para isto. Filo com muita alegria as duas coisas. E o futebol está enraizado. O futebol é um desporto fantástico. E ainda hoje, há pouco tempo, eu fazia consultas, havia gente que me conhecia, não é? Muitas vezes me sabem, doutor, este Campos tem alguma coisa a ver? É o Mário ou o Vítor? Isso era constante. É o Mário ou o Vítor? Sou o Mário. Ai, tu viu jogar. Pessoas, não é? Quer dizer, o futebol, de facto, é um desporto e, portanto, tive um gosto tremendo de ter sido futebolista. Isto é a homenagem que dou a todos os meus colegas da atualidade. Aproveitem o futebol, sejam bons no futebol e no resto da vida. Esta não é a história, é a minha vida. Não se falou nisto, não sei se querem gravar isto é engraçado. O Tony foi jogador, foi bom demais e por isso só teve 3 anos na Académica. O Benfica não foi bom, 2 anos ou 3. Não fui bom demais, porque tu foste bom demais e jogaste 238. Eu aí... Não, só num ano também não é mau, claro, 28 num ano não é mau, num ano não é mau. No primeiro jogaste 1, como eu. Exatamente. No segundo jogaste 28. Está aqui a camisola, que é em nome do ACLF. Sim, senhor. E aqui assim o Carraça também pediram, eles não se esquecem das coisas. Eu não joguei, podia ter jogado e era para jogar. Tive 2 ou 3 anos para assinar para a Académica, mas as questões financeiras... A ganhar contigo 500 não te safavas aqui. Sem prejuízo. Pronto, é a mesma coisa. É um gosto. Muito obrigado.